Fala aí, seus jovens empreendedores, como é que vocês estão, hein? Você já assistiu a todos os vídeos do canal, já entendeu o que é tesouro direto, já sabe o que é renda fixa, mas ainda não sabe como se organizar e quando começar a investir. Então, meu jovem, hoje você vai ficar com 4 dicas que deveria ser um passo a passo que todo mundo deveria seguir, que me ajudaram a sair da minha zona de conforto para que eu pudesse começar a investir e chegar aqui aonde eu cheguei. E para quem ficar até o final aqui comigo, eu vou deixar um bônus, mas só para quem ficar comigo até o final. E a primeira dica, meu jovem, algum de vocês talvez não precise passar por ela, porque pode até parecer meio óbvio, mas acredite, jovem, você precisa estar consciente disso. E a primeira dica é: você precisa sair das dívidas. Só que nesse vídeo eu não vou me aprofundar nesse tema, então se você quiser que eu grave um vídeo específico focando em dicas e sacrifícios que você pode fazer para sair das dívidas ou deixar as dívidas, deixa aí nos comentários: jovem, eu quero sair das dívidas. Dica ou etapa número 2 é o mindset. Para mim ele é considerado aqui um dos mais importantes dentre todas essas dicas que eu vou deixar para vocês, meu jovem. Porque pensa comigo, você pode não ter dívidas ou você não tem dívidas, mas você precisa do mindset para te fazer chegar aos seus objetivos e alcançar as suas metas. E é ele, o mindset, que vai te manter focado e disciplinado nesse tempo todo. E eu já vou te cortar aqui, porque tem muita gente que acha que o investidor ou o ato de investir vai te deixar rico da noite para o dia. E isso não é verdade. Então eu já te adianto que o ato de investir, meu jovem, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de longo prazo, onde todo dia você está construindo e acumulando o seu patrimônio. Então você precisa ter isso em mente. Entender que investir é pensar lá na frente, é pensar como se fosse algo perene e consistente na sua vida. E você não pode focar em querer ganhar dinheiro no curto prazo, porque geralmente quem ganha muito dinheiro nesse curto prazo, geralmente entra num ciclo vicioso, né? Que da mesma forma que ele ganhou, ele vai acabar perdendo esse dinheiro também de forma muito rápida. Então isso vai fazer com que ele recomece o ciclo, comece de novo a ter esses ganhos altos, ele tenha uma grande perda e assim sucessivamente. Então, infelizmente, você precisa ajustar o seu mindset, que investir e ganhar dinheiro é pensar no médio e longo prazo. E já aproveitando que a gente está falando aqui de longo prazo, eu já vou puxar o gancho aqui para a dica número 3, porque pensa comigo, jovem. Apesar de estarmos focando lá no longo prazo, a nossa prioridade é o presente, concorda? Porque como você vai chegar lá no futuro sem passar pelo presente? Faz sentido, né? E como você precisa pensar no presente, né? Como a gente precisa pensar no agora, a gente sabe que alguns imprevistos podem acontecer. Então, a partir do momento que a gente consegue prever os imprevistos, eles acabam se tornando eventos previstos. E com certeza você já deve ter conhecido alguém ou conhece alguém que passou por uma situação inesperada, onde ela perdeu o emprego, perdeu o trabalho, né, ou a sua principal fonte de renda, ela bateu o carro, alguém ficou doente, ou gastou mais do que deveria, né, ou acabou gastando mais, né, do que ela podia. E com certeza você conhece alguém assim, porque eu mesmo já fui assim e eu já passei por isso. A diferença é que quando você se prepara para esse tipo de imprevisto, você não precisa se preocupar muito com a questão financeira, porque você já está preparado para aquele momento e agora você tem dinheiro para se financiar. Então você não vai precisar recorrer a empréstimos ou dinheiro de terceiros ou num financiamento, o que já te livra lá da nossa dica número 1, que é não ter dívidas. Tá bom, Leandro, e como é que eu faço para me financiar? Então essa é a nossa dica número 3, reserva de emergência ou fundo de emergência. E ela funciona de forma bem simples. A ideia da reserva de emergência é que ela te dê a garantia e cubra qualquer desses eventos imprevistos para que você não precise ficar preocupado, pelo menos com a questão financeira, e não depender aí de empréstimos a terceiros. Então a gente costuma dizer que a reserva de emergência deve cobrir pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, por exemplo, se você tem um custo mensal de R$3.000, você precisa ter R$18.000, que equivale a 6 meses desse seu custo mensal. Agora, se você for um empreendedor, ou se você for uma pessoa jurídica, né, trabalha como PJ, ou você seja um profissional autônomo,
E a gente sabe aí que a sua renda ela pode ter uma variação, tanto na questão de gastos, quanto na questão da sua renda. A gente sabe que ela pode variar um pouco. Então, nesse caso, a gente aconselha que você tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida mensal. Tudo bem? Beleza, mas como é que eu faço aí pra colocar dinheiro nesse fundo de emergência, nessa reserva aí, como é que faz? Então, jovem, daí para você poder aplicar na reserva, você precisa primeiro se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. De verdade agora então, a primeira coisa que você precisa fazer para começar a montar a sua reserva de emergência, você precisa saber que estes investimentos, eles não vão te dar a maior rentabilidade possível que o mercado tem para oferecer. Porque a gente precisa que eles te garantam pelo menos duas coisas. E elas são segurança e liquidez. A segurança é porque você precisa ter a total garantia de que o seu dinheiro esteja lá quando você precisar dele e que ele não tenha virado pó. E a liquidez é que você tenha a máxima velocidade possível para que você resgate esse seu dinheiro. E para quem não sabe, então, a liquidez é a velocidade que você transforma o seu investimento em dinheiro na sua conta, basicamente. Então, para esses caras que te possibilitam aí um resgate rápido, a gente costuma dizer que esses investimentos são de alta liquidez. Mas aí perceba que quando a gente busca um investimento com segurança e alta liquidez, esses investimentos não te dão uma alta rentabilidade. Porque pensa comigo, jovem. Você tem um investimento muito seguro e que te dá a possibilidade de você resgatar ele a hora e quando você quiser. E se esse mesmo investimento tivesse uma alta rentabilidade, ele seria aí praticamente que um coringa, vamos dizer assim, do mundo dos investimentos. Então, isso não existe. Por isso, você deve sempre prestar atenção nesses três pilares, vamos dizer assim, do investimento, que são rentabilidade, liquidez e segurança. Então, dependendo do investimento que você selecionar, o que você vai ganhar em um, você vai acabar perdendo em outro. Então, se você busca uma boa rentabilidade, você não vai ter muita segurança. No caso ao contrário, acontece a mesma coisa. Se você optar por um investimento muito seguro, você não vai ter uma alta rentabilidade. Assim como se você tiver um investimento que possui uma alta liquidez, ele também não vai te dar aí uma boa rentabilidade e assim vai. Então, para finalizar aqui essa dica, você tem que ter em mente que esse investimento que a gente está fazendo da sua reserva de emergência, ele não vai te deixar rico e não é ele que vai te fazer ganhar muito dinheiro, porque ele precisa cumprir esse seu papel e esse seu objetivo, que é dar essa garantia de que quando você for precisar desse dinheiro, ele esteja lá, da forma que você colocou e que você consiga resgatá-lo no momento em que você precisar dele. Então, como eu sou bonzinho, eu vou deixar aqui para vocês 3 tipos de investimentos que você pode estar utilizando como fundo de emergência ou a reserva de emergência. E esses caras são Tesouro Selic, Fundo DI e CDB com alta liquidez. Então, se você não sabe o que é um Tesouro Selic ou um CDB, você ainda está meio perdido, eu subi essa semana um vídeo completinho explicando tudo sobre o CDB e renda fixa. E tem um outro maneiraço que eu subi aqui no canal também, falando sobre o Tesouro Selic. E eu vou deixar eles aqui em cima, basta você clicar no card para ir assistir. Chegamos agora então nela e na mais esperada, quarta e última dica, que é investir pensando no longo prazo. Agora, meu jovem, você já tem quase tudo que é preciso para você começar de fato a investir. E perceba que quando a gente está falando de investimento a longo prazo, a gente está falando aqui de investimentos com alta rentabilidade, jovem. Então, só para a gente lembrar ali dos 3 pilares, basicamente, que é segurança, rentabilidade e liquidez, quando a gente tem um investimento com alta rentabilidade, você precisa saber que esses investimentos eles vão te oferecer um risco maior do que qualquer outro tipo de investimento. Tudo bem? Porque, como eu disse no exemplo anterior, se você tiver um investimento que te dê uma excelente rentabilidade e que ele seja muito seguro, esse cara aí seria praticamente um coringa no mundo dos investimentos. E aí, com certeza, esse seria o investimento mais procurado por todos os investidores. Então, esse cara, infelizmente, ele não existe. Porém, agora, se você está seguindo todos os passos, você já tem a sua reserva de emergência, você não tem mais dívidas, então está na hora aí de você começar a correr um pouquinho mais de risco, buscando, obviamente, uma maior rentabilidade. E eu já vou deixar aqui para você, então, alguns investimentos que você pode utilizar aí para você focar aí no longo prazo. E eles são ações, fundos imobiliários, debêntures,
algumas previdências privadas e, no último caso aqui, eu vou citar o Tesouro IPCA. Mas o Tesouro IPCA, galera, você precisa saber, se você ainda não assistiu o vídeo que eu deixei no card, o Tesouro IPCA ele é o mais seguro dentre todos esses que eu citei, porque ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, ele não vai te oferecer também uma rentabilidade tão alta quanto esses outros, porém ele vai proteger o seu dinheiro da inflação e é uma excelente oportunidade para quem está procurando acumular patrimônio. Mas jovem, pensa aqui comigo e fique esperto no que eu sempre ressalto para você. Se você for perguntar para o seu gerente do banco alguns dos investimentos que você pode utilizar, ele com certeza vai te oferecer alguns produtos ou serviços que não são adequados, porque vai te oferecer uma rentabilidade muito abaixo do que o mercado pode te oferecer. E inclusive produtos que nem são considerados como investimento, como por exemplo o título de capitalização. Mas isso acontece não é porque os bancos são ruins, pessoal. É porque os bancos só podem te oferecer serviços do próprio banco. E o banco é uma empresa. Então pensa se você fosse um empresário. Obviamente você ia querer fornecer os serviços da sua empresa ao invés de fornecer o serviço de outro lugar. Porque você está visando ganhar mais lucro. E com o banco é a mesma coisa. Então, jovem, onde você vai encontrar essa diversidade de investimentos de todos esses exemplos aí que eu te passei? Jovem, você está ficando esperto. Nas corretoras de valores. E jovem, se você ainda não tem conta numa corretora de valor, porque você ainda não sabe como abrir uma conta ou ainda tem dúvida de qual vai escolher, eu já te adianto que na próxima semana ou nas próximas semanas eu vou estar subindo um vídeo aqui falando sobre como escolher a melhor corretora. Inclusive o vídeo já está pronto, já está editado, eu só estou esperando o momento para eu poder subir ele. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like para você poder saber exatamente quando esse vídeo subir e você ser notificado. Eita! E para você que chegou até aqui comigo, jovem, eu não poderia deixar de te agradecer. Muito obrigado por ter acompanhado aqui até o final do vídeo. E como eu prometi, eu vou deixar para você aqui o bônus que eu havia comentado no começo do vídeo, que na verdade é mais uma dica que você tem que levar aí para o resto da sua vida. E jovem, essa dica é: invista em conhecimento e em você mesmo. Porque dinheiro, amizade, entre outras coisas, você pode perder ou podem ser tiradas de você. Mas o conhecimento, jovem, o conhecimento ninguém pode tirar de você e ele fica aqui, ó, junto com você, aonde você for, para o resto da sua vida. E é com ele que você vai conseguir sempre fazer as melhores escolhas para você e na sua vida. Então, meu jovem, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Leandro Cubas e nós somos os Jovens Empreendedores.